E aí, gente bonita, Nieri de Jesus aqui, vamos para um papo sem filtro. Ontem eu tava conversando com a minha mãe sobre algumas coisas e eu sempre gosto de conversar sobre, saber histórias da minha mãe e quando eu tô com a minha avó, saber histórias da minha avó, ver se com a minha avó eu consigo descobrir histórias sobre a minha bisavó. E eu gosto muito de ouvir histórias porque toda vez que eu entendo um pouco mais da minha ancestralidade, eu me encontro um pouco mais e eu sei um pouco mais quem eu sou e consigo identificar determinados padrões ali ruins que eu sei de onde veio. Eu tô lendo um livro que eu vou trazer aqui em breve conteúdos sobre, mas que tem coisas que a gente traz pra nossa vida que nem sempre são nossas. E toda vez que a gente não se conhece ou não conhece a história da nossa vida, da nossa linhagem, da nossa família, as coisas ficam mais turvas e mais difíceis de você identificar e criar as associações e as relações. E ontem eu tava conversando algumas coisas com a minha mãe, tentando pescar ali algumas coisas relacionadas à minha avó, e eu consegui ali de maneira muito limitada, né? E hoje a minha avó foi na minha mãe e eu estava lá. E foi uma ótima oportunidade de começar de perguntar e de trazer ali, de alguma forma, informações um pouco mais aprofundadas sobre a vida da minha avó, sobre a vida da minha bisavó. Já fiz isso algumas outras vezes. E, cara, faça isso. Se você tem a oportunidade, se você ainda tem contato com a sua avó, com o seu avô, se eles ainda são vivos, se você consiga o máximo de informações a respeito da história, que é a sua história, que é uma história que é sua, porque tá ali na sua linhagem. O livro que eu tô lendo, ele traz alguns estudos e ele fala sobre transferência genética, que já tá ali sendo estudada e comprovada pela ciência, né? Que até 3 gerações existem uma espécie de genética ali, não incomum, mas assim, vou dar o exemplo. Minha avó, minha mãe e eu. Minha avó, antes de ter a minha mãe, já tinha informação genética da minha mãe e minha ali. O livro ele traz isso de uma forma muito genial e foi isso que me despertou para conhecer um pouco mais ainda da minha avó e da história da minha família. Porque já se tem ali indícios em pesquisas e estudos científicos que não se passa somente essas coisas que a gente está acostumado, que a gente aprendeu na escola, sobre tipo de cabelo, sobre cor dos olhos, enfim. Que questão comportamental e questão de trauma também passa. E aí, às vezes, você tá carregando uma coisa em você e trazendo pra sua vida que você nem sabe de onde veio, e às vezes veio de uma referência lá da sua avó. Então, assim, eu tô a maluca do criar as minhas associações ali, as coisas que faz sentido em relação a isso. Se você tem a oportunidade, só faça e anote, escreva e registre isso, tentando acessar o máximo de informação que você tem referente às gerações passadas ali da sua linhagem. E aí hoje eu fui pra minha madrinha e continuei a ouvir as diversas histórias da minha avó. Eu consegui chegar ali até um pouco a minha tataravó, que no caso é a bisavó da minha avó, sobre a história mais ou menos ali de como viviam e tudo mais. E minha avó é uma pessoa que ela veio da roça. E vindo da roça, ela veio da roça pra cá. Ela me contou hoje que conversaram com o pai dela que aqui os filhos deles teriam mais oportunidade, estudariam. Minha avó é uma filha de 9 irmãos. Ela é a mais velha. E aí eu fui perguntando, tá, mas por que você saiu da roça e veio pra cá? Por que vieram pra cá? Fora as histórias de roça que ela conta que eu adoro, né? E depois, indo pra minha tia, conversei com a minha mãe e eu tive sabe, uma luzinha, assim, de falar assim, caraca, ai meu Deus, isso aqui é um ponto muito incrível. Que é até onde as pessoas que vieram antes de mim chegaram e onde eu chego, que é um pouco mais adiante. E, enfim, minha avó, ela chegou a passar ali era muito difícil, não vou dizer chegou a passar necessidade de fato,
Na infância, não sei. Eu sei ali que teve uma fase adulta, que ela já tinha minha mãe, meus tios, que foi bem difícil por uma questão ali da história, que eu posso trazer em algum outro momento. Mas que ela veio de roça, e assim, roça, e há muito tempo atrás, sempre muitos irmãos, e cara, de ir pra lavoura, de colher café, eu ouvindo isso, né? E aí, eu peguei uma coisa, assim, muito preciosa, que é a minha bisavó, a minha tataravó, ela não teve ali, ela era de roça, não teve muitos estudos. A minha bisavó também não teve muitos estudos. Aí acompanha comigo. Eles saíram da roça, vieram mais pro centro da cidade para que os filhos pudessem estudar. E a minha avó já teve um pouco mais de estudo, acho que ela não completou o ensino médio, mas teve ali o ensino fundamental. Aí teve minha mãe, que fez o ensino médio, ela chegou a fazer uma formação técnica. Minha mãe não foi para graduação, ela foi para um curso técnico e virou técnica de enfermagem. Passou em vários concursos, bastante concurso, assim, ela não pôde tomar posse de todos, mas ela passou em alguns concursos muito bons. E chegou em mim, cara. E quando chega em mim, eu sou uma pessoa que eu consigo avançar um pouco mais até o momento aqui que eu gravo esse vídeo, avançar bastante referente ao que quem veio antes de mim alcançou. Então, beleza, eu entrei na graduação como a primeira pessoa da minha família, dessa linhagem que eu tô falando, né? Não de parentela, de família mesmo. Que conseguiu entrar numa graduação pública, e aí fiz especialização, fiz mestrado, tô no doutorado. Eu fico assim, cara, dentro dessa linhagem, eu já avancei muito mais que essas mulheres que vieram antes de mim e que fizeram o máximo que elas puderam para que hoje eu conseguisse estar aqui onde eu tô. Eu não sei se você entende a preciosidade disso aqui que eu tô trazendo, que eu tô falando. E na minha cabeça, eu tô nesse nível que já é bem mais avançado, mas que eu não paro aqui, e eu sou uma pessoa que eu tô criando um senso de insaciedade, mas eu já trouxe isso aqui em outros vídeos, que não é ingratidão, não é sobre isso, é apenas entender que é possível, extremamente possível, ir muito mais longe do que eu já cheguei, do que é ir mais longe que essa galera que veio antes de mim já foi, sabe? E, cara, eu poderia ficar aqui 1 hora falando sobre insights que eu tive, enfim. Mas eu preciso condensar esse vídeo. E se eu posso resumir esse vídeo em uma coisa e contribuir em algo aí pra você e pra sua vida ouça histórias e tente esmiuçar o máximo possível de histórias que você consiga ter acesso de quem veio antes de você. Porque você precisa entender a sua raiz. Você não precisa, pode ser que você não tenha acesso e que você não consiga, tudo bem. Mas, cara, se você consegue, entenda o quão precioso é isso. O quão precioso é você ter acesso a seus avós ainda sendo adulto. O quão precioso é isso, assim, essa informação e essa riqueza de detalhes. Por parte de pai minha, né? A questão já é outra, mas eu já consegui esmiuçar muita coisa ali. Isso muda o jogo. E além de mudar o jogo, vai te dar um ânimo, vai te dar um gás. Porque pode ser que você seja a pessoa aí na sua linhagem que tá indo mais longe. Pode ser que você descubra, por exemplo, como por parte do meu avô, que o meu bisavô foi um cara com muito dinheiro. E isso bate em mim assim, eu falo, cara, alguém na minha família já teve muito dinheiro. E se alguém na minha família já teve muito dinheiro, na minha família alguém já acessou esse lugar da riqueza. Então eu posso acessar esse lugar da riqueza também. Talvez na sua linhagem não tenha tido ninguém que tenha tido muito dinheiro. Quando eu olho pro lado da minha avó, né? Que eu saiba, né? Que eu tenha conhecimento. E isso bate em mim assim, fala, mano, então você é a primeira aqui nesse lugar a fazer muito dinheiro, a ter muito dinheiro e a fazer acontecer um negócio.
Não sei como bate pra você, porque assim, pode bater pra você como um... Ai, minha família nunca fez dinheiro, nunca fez muito dinheiro. Ah, minha família sempre foi muito pobre. Como um grande pobre coitado, desculpa o termo, mas é isso. Ou isso pode bater em você, isso te dá um gás, isso te impulsionar, isso te fazer criar um acelerador em você, sabe? E eu espero que gere exatamente isso. Se na tua família nunca teve ninguém rico, seja você o primeiro a enriquecer. Como, Aniele? Não sei. Vai estudar e vai procurar saber como. Eu também não sei. Eu tô desbravando várias coisas aqui extremamente novas que eu não faço ideia como fazer, mas que eu fazia menos ideia antes. Agora eu já tenho alguma noção. Agora eu tenho noção e eu tenho que colocar em prática, que aí é um outro degrau na parada. Mas, cara, eu vou fazer. E se você me acompanha hoje, daqui a 2 anos, volta nesse vídeo, porque tu vai ver onde eu vou estar daqui a 2 anos. Eu espero que isso esse vídeo, assim, te movimente, te gere uma ânsia, uma coisa inexplicável, porque de uma coisa eu tenho certeza: não existe abundância limitada, não existe abundância para um e não abundância para outro no sentido do que está disponível. Se você olha para a natureza, a natureza é abundante, não tem assim um sol e um dia lindo, incrível para um e para o outro não tem, porque um já está gastando esse sol e esse dia incrível, não tem. A natureza, ela é extremamente abundante. É claro que você usando com consciência, que pensando em outra pauta, né, de você cuidar desse lugar. Se você cuida do que você utiliza na natureza, mano, a natureza é abundante, não existe ter para um e porque um tá usufruindo demais vai faltar para outro. Isso não é sobre escassez do que tá disponível. Isso é sobre algo que o homem fez com as coisas disponíveis, de tirar de uns para outros terem, mas isso aí é outro assunto, para outra pauta, para outro vídeo. Mas está disponível. A diferença de quem acessa para quem não acessa é só descobrir qual é a chave que tem que virar, que começa muito com a mentalidade. Porque se você nunca teve a ambição de empregar pessoas, ser um grande empresário, você não vai chegar nesse lugar, porque começa aqui. Então, se hoje o que você não tem é resultado, mas é vontade, então segue nessa vontade, vai mudando a chave aqui, vai mudando a chave aqui, vai mudando aqui, vai gerando senso de propósito. E não é o dinheiro pelo dinheiro, é sobre abundância. Dinheiro é uma coisa, abundância é outra. A abundância, ela pode se manifestar através do dinheiro também, mas não é a única coisa e não é só, não é exclusivo, sabe? Enfim, não sei como terminar esse vídeo. Mas eu espero que esse vídeo te gere tanta coisa aqui, tanta sensação que tá gerando em mim, que consiga chegar em você aí pra te impulsionar a chegar no seu sonho e a cumprir o propósito. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Sonha grande. Porque toda vez que a gente sonha pequeno, tem a ver com a nossa mentalidade escassa. O mundo tá aí, cara. A vida tá aí mostrando quão abundante ela pode ser. Sonha grande. Você não tá nesse mundo, nem foi selecionado, seja lá no que você acredite, para estar nesse mundo, para sonhar pequeno. A vida em si, ela já é muito abundante. Ela já é transbordo, sabe? Já é, assim, muito. Então, não se satisfaça com pouco. Queira muito, se entregue muito e tu vai ver que o universo responde, porque a lei do universo não falha. Obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo encontro.